Imagine que existem verdades escondidas da humanidade. Informações tão perturbadoras que, se fossem reveladas, poderiam mudar completamente a maneira como você vê o mundo. Algumas delas desafiam a própria lógica da realidade. Outras foram silenciadas por aqueles que não querem que você saiba. O que aconteceria se, de repente, você descobrisse que sua percepção do universo, do tempo, da mente e até da existência são ilusões criadas para manter tudo sob controle? E pior, que algumas perguntas simplesmente não deveriam ser feitas. Hoje você vai conhecer 5 coisas que talvez fosse melhor nunca ter descoberto. Mas aviso, uma vez que souber, não há como voltar atrás. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve, porque esse vídeo pode mudar sua visão. Agora vamos começar. Seja bem-vindo, eu me chamo Daniel, e este é o canal Mente Ativa. Estamos vivendo em uma realidade falsa. E se eu dissesse que tudo o que você vê, toca e sente pode não passar de uma simulação avançada? Não, isso não é um roteiro de ficção científica. É uma hipótese levada a sério por cientistas e filósofos. O argumento é simples, mas assustador. Se uma civilização suficientemente avançada conseguir criar simulações realistas da realidade, e essas simulações forem tão detalhadas que os seres dentro delas não percebam que estão simulados, então, como podemos ter certeza de que nós mesmos não estamos em uma delas? O físico Nick Bostrom propôs um experimento mental. Se no futuro houver a capacidade de rodar bilhões de simulações de universos habitáveis, estatisticamente falando, é mais provável que estejamos vivendo dentro de uma delas do que no universo original. Em outras palavras, o mundo pode ser apenas um programa rodando em algum supercomputador de uma civilização superior. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Se estivermos em uma simulação, ela pode ser desligada a qualquer momento. Talvez os programadores apenas observem o nosso comportamento. E quando perdermos a utilidade, fim de jogo. Agora pense, e se os bugs, na realidade, déjà vu, coincidências impossíveis, eventos sem explicação lógica, forem apenas falhas do sistema? A verdade sombria. Você já parou para pensar que, cientificamente falando, o universo não deveria estar aqui? De acordo com as leis da física, quando o Big Bang aconteceu, matéria e antimatéria deveriam ter se aniquilado mutuamente, deixando apenas um vazio absoluto. Mas, de alguma forma, algo deu errado, ou certo, dependendo do ponto de vista. Os cientistas ainda não conseguem explicar por que houve um desequilíbrio entre matéria e antimatéria. Segundo as equações conhecidas, não deveria ter sobrado nada para formar planetas, estrelas ou pessoas. O fato de você estar assistindo a este vídeo já é um paradoxo cósmico, mas isso levanta uma questão ainda mais perturbadora. E se esse erro for corrigido? O universo pode estar vivendo em um tempo emprestado, uma anomalia que a qualquer momento pode ser revertida. Se a simetria perfeita for restaurada, tudo pode simplesmente deixar de existir, como se nunca tivesse acontecido. E o mais inquietante, talvez já tenha acontecido antes. Talvez existam incontáveis universos que surgiram e desapareceram instantaneamente. E nós só estamos aqui porque, por alguma razão desconhecida, este universo sobreviveu um pouco mais do que deveria. Se esse erro for corrigido, não haverá aviso. Nenhuma explosão, nenhum sinal. Tudo simplesmente desapareceria. Descobertas científicas que foram ocultadas. E se eu te dissesse que algumas das descobertas mais importantes da história nunca chegaram ao conhecimento do público? Existem experimentos que foram tão longe que precisaram ser apagados, proibidos ou desacreditados antes que suas consequências fugissem do controle. Um exemplo bizarro é o chamado Experimento Filadélfia, um suposto teste militar dos Estados Unidos em 1943. Segundo relatos, a Marinha tentou tornar um navio invisível ao radar, mas algo deu muito errado. Testemunhas afirmam que a embarcação desapareceu completamente e reapareceu em outro lugar, como se tivesse sido teleportada. Há até histórias de tripulantes que foram fundidos ao casco do navio ou que desapareceram para sempre.
O governo, é claro, nega tudo. Outro experimento perturbador foi conduzido pelo neurocientista José Delgado, que conseguiu controlar o comportamento de um touro apenas pressionando botões em um controle remoto. Ele implantou eletrodos no cérebro do animal e conseguiu fazê-lo parar de atacar no meio de uma investida. Agora, imagine essa tecnologia sendo usada em seres humanos. Mas talvez o mais assustador de todos seja o projeto MKUltra, da CIA. Durante décadas foram realizados testes secretos de controle mental em civis sem o conhecimento deles. Substâncias químicas, hipnose e tortura psicológica eram usadas para tentar manipular a mente humana. Muitos documentos foram destruídos, mas os poucos que vazaram mostram que o objetivo era criar humanos programáveis, capazes de matar sem hesitação e sem lembrança do que fizeram. Isso nos leva a uma questão inevitável. Quantos experimentos estão acontecendo agora sem que saibamos? Se esses foram descobertos por acidente, o que mais pode estar sendo escondido da humanidade? O lado secreto da mente humana. Você acredita que todos os seus pensamentos são realmente seus? Que cada ideia que surge na sua mente é fruto da sua própria consciência? Talvez seja a hora de questionar isso. A ciência já sabe que nossa mente pode ser manipulada de maneiras que nem imaginamos. Publicidade, redes sociais, inteligência artificial. Tudo isso já influencia suas escolhas sem que você perceba. Mas e se houver algo mais profundo acontecendo? Estudos sobre microexpressões e padrões cerebrais mostram que decisões consideradas conscientes já foram tomadas pelo cérebro milissegundos antes de você percebê-las. Isso levanta uma questão assustadora. Quem ou o que está realmente no controle? Além disso, existe um fenômeno conhecido como pensamento intrusivo, onde ideias perturbadoras aparecem na sua mente do nada. E o mais estranho, muitas pessoas relatam ter os mesmos tipos de pensamentos inesperados e inexplicáveis, como se fossem parte de algo maior, um padrão invisível que conecta as consciências humanas. A física quântica também adiciona um novo nível de mistério a isso. O conceito do entrelaçamento quântico sugere que partículas podem influenciar umas às outras instantaneamente, independentemente da distância. Agora, imagine se nossas mentes fossem capazes de algo semelhante. E se os pensamentos pudessem ser transmitidos sem que soubéssemos? O mais inquietante é que algumas civilizações antigas já falavam sobre isso. Em textos antigos, há descrições de vozes dos deuses, ideias implantadas e sussurros do além. Mas e se isso não for mito? E se de alguma forma nossos pensamentos já estiverem sendo influenciados por algo que não podemos ver? Agora, imagine o que pode acontecer quando finalmente percebermos que nem tudo o que pensamos realmente nos pertence. A data em que tudo pode deixar de existir. A ideia do fim do mundo sempre intrigou a humanidade. Mas e se eu te dissesse que cientistas já calcularam uma possível data para o fim de tudo? Não estamos falando de profecias ou teorias de conspiração, mas de dados científicos reais. Segundo os físicos, há várias maneiras pelas quais o universo pode acabar, e algumas delas podem acontecer a qualquer momento. Uma das possibilidades mais aterrorizantes é o conceito do decaimento do vácuo. Segundo essa teoria, o universo pode estar em um estado falso de estabilidade, e se um ponto do espaço colapsar para um estado mais estável, uma bolha de destruição se expandiria na velocidade da luz, apagando tudo no caminho. E o pior, isso pode acontecer sem aviso prévio. Outra teoria é a da morte térmica do universo. Nesse cenário, a energia continuará se dissipando até que tudo esteja em equilíbrio, sem calor, sem movimento, sem vida. Um silêncio eterno no qual nada mais acontece. Mas há uma previsão ainda mais perturbadora. Segundo cálculos astrofísicos, em 10 ao quadrado, 26 anos, os átomos começarão a se desintegrar e mesmo os buracos negros irão evaporar. Mas não precisamos esperar tanto. Alguns cientistas sugerem que nosso universo pode estar em um ciclo de criação e destruição, e que a data do próximo colapso pode estar mais próxima do que imaginamos. E se, em algum momento, simplesmente pararmos de existir, sem explosões, sem avisos, apenas o fim? A pergunta que fica é:
Se soubéssemos a data exata, viveríamos de forma diferente? Se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, já deixa o like e comenta aqui. Qual dessas verdades proibidas mais te perturbou? E se ainda não está inscrito, se inscreve para mais conteúdos que vão mudar a forma como você vê o universo. E se você ainda estiver por aqui, não esqueça de clicar neste vídeo em que falamos sobre o que acontece com o cérebro na hora da morte. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.